E hoje, bastidor de vestiário com vitória. Graças a Deus, ô glória. Coisa rara esse ano. Coisa rara esse ano. Se eu não estou enganado, era últimos 16, 4 vitórias, 17, 4. Se eu não estou enganado, 18 jogos, 5 vitórias na temporada. Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que é isso, porque contra o Inter foi 16, 4, Vitória 17, 4, São Paulo 18, 5. Então, se eu não tô doido aqui, 5 vitórias em 18 jogos no campeonato, é isso mesmo? Que bom, né? Mas tamo aí, né? Tá bom não, mas vai melhorar, vai melhorar. Deixa o like, se inscreva no canal, tem certeza, tem gente aí que não é inscrito aqui ainda e não deixa o like quando vê o vídeo, tá? Ative o sininho para você receber assim que chegar. Assim que eu subir conteúdo, você já recebeu o alerta aí, então ative o sininho também de notificação, tá? Vamos lá. Sem mais delongas. Partidaça do Preciado. Bem-vindo, Preciado, ao Clube Atlético Mineiro. Bem-vindo a Belo Horizonte, a cidade do Gala, Arena MRV. Sinta-se à vontade, a casa é sua também, né? Porque estreou ontem, né, gente? Preciado estreou ontem. Vocês estão de sacanagem comigo falar que não, né? O Preciado ontem fez a sua estreia pelo Clube Atlético Mineiro. Uma partidaça. E é esse Preciado aí que a gente quer ver, gente. Falei com vocês, passei muito pano, servi de vidraça pro Preciado, tomei muita porrada, nego me marcava, cada partida ruim do Preciado vinha marcação no Instagram, marcação no Twitter, comentário aqui no YouTube. E aí, vai defender o Preciado até quando? E aí, não sei o que lá, Preciado. É complicado, mas faz parte. A gente que se presta ao papel de vir aqui falar publicamente e tal, a gente tem que saber levar isso aí na tranquilidade, né? Mas eu falei, o Preciado não é isso aí que vocês estão vendo. Não pode ser, gente. O que é isso? O Preciado não pode ser isso daí. Eu sou suspeito porque eu não acompanhei a carreira do Preciado, né? Mas eu busquei informações com o Garcês, né, que acompanhou a carreira dele, vi outras análises de outros amigos no YouTube, né? Então, cara, eu vi muita gente elogiar, eu falei, não é possível que vai ser aqui que esse cara vai jogar pior futebol da carreira dele. Então, gente, Preciado muito bem, falei com vocês pra gente ter calma, que ele tá com uma questão de adaptação, de questão física, foi dito aí do nosso amigo Breno Galante, a apuração dele, que tem um problema no tornozelo, né? Então vamos com calma. O jogador não é robô, o jogador sente dor, joga sentindo dor, joga lesionado, joga fadigado, não é robô, né? Mas é isso. O tempo é o senhor da razão e espero que o tempo mostre que a gente estava certo em não arrebentar o Preciado aqui com vocês, beleza? Falamos no pré-jogo. São Paulo, do Roger Machado, é um time que não vai vir aqui e vai fazer o que o Inter fez, por exemplo, de querer ter o controle do jogo, vir pra cima e doa quem doer e azar. São Paulo é um time também, assim como nós, mais reativo. Aí quando sai a escalação, inclusive, bateu certinho a escalação que nós passamos aqui do nosso parceiro, do Alexander Vieira. Só teve uma mexida que foi a zaga, mas aí pouco importa, zagueiro não faz diferença nenhuma. Ele colocou o Arboleda e jogou o Alan Franco, por conta que o Alan Franco tinha 2 cartões amarelos, tava pendurado e o próximo jogo São Paulo é contra o Palmeiras. Mas fora isso, bateu certinho André Silva com Calheri, sem Luciano, sem Lucas, Cauli titular, 30 de volantes ali no meio, Cauli à frente. E o São Paulo é isso, o São Paulo é um time sem pontas. Falei no pré-jogo com vocês, não achem que o Galo vai ter dificuldade pelas pontas. Por exemplo, contra o Inter, o que aquele Bernabé arrumou aqui? O ala esquerdo do Internacional, lateral esquerdo barra ala esquerdo. Falei com vocês antes, São Paulo não é time de ponta, São Paulo não é time de amplitude, lateralizar o jogo. São Paulo joga muito por dentro, né? E isso poderia facilitar a gente, porque os nossos laterais, defensivamente, são falhos na marcação. Os nossos laterais, defensivamente, não são um primor na marcação. Então poderia ser legal pra gente essa função, o jogo poderia encaixar bem e encaixou, gente. Eu falo pra vocês assim tranquilamente. Houve evolução da partida contra o Inter, aonde nós fomos abrir o pós-jogo, todo mundo na transmissão, cara de preocupado. Todo mundo com cara de preocupado. Tenho certeza que você também, quando acabou o jogo, você deu aquele suspiro de alívio ao final, ao apito final, mas veio a preocupação, porque foi uma partida onde fomos muito mal contra o Internacional. Ninguém entende até agora como é que a gente venceu. Na verdade, o Everson, né, deixou a gente ganhar os 3 pontos, né? Então, se a gente pegar e traçar aqui uma linha do tempo, Internacional, Vitória, São Paulo. Jogamos pessimamente contra o Internacional e vencemos. Jogamos mal contra o Vitória, onde faltou muita postura e perdemos. E ontem não fizemos uma partida de primor. Nossa, que atuação de Galo. O Galo amassou o São Paulo. Nossa, que partida de almanac. Podemos colocar essa partida aqui como uma referência de temporada. Não, não foi isso.
Mas me falem aí, quais as defesas difíceis que o Everson fez? Eu lembro só de uma. E mesmo assim, há quem diga que não foi uma defesa difícil, mas eu coloco uma defesa difícil. Só uma. O Everson ontem passou em branco. É sinal de que isso aí? Tivemos uma evolução, né? E não achem que o Galo vai chegar e vai amassar o São Paulo e, nossa, o time saiu, mudou da água para o vinho. Não é assim que funciona. Não é assim. A evolução vai ter que ser gradativa. Então, evolução gradativamente, tá? Tem o Inter, tem o Vitória, agora tem o São Paulo. Pequenas evoluções, tá? O que não pode é evoluir contra o São Paulo, melhorar a postura e chegar sábado contra o Fluminense e ser aquele futebol que foi contra o Bragantino fora de casa, que foi contra o Vitória fora de casa. Aí não adianta nada, nós vamos trocar ponto no campeonato e vamos ficar a vida inteira aí nesse sufoco. Ganha um, perde dois, ganha um, perde um, ganha um, perde três. Não vai sair da zona da confusão, tá? Então, cara, o que acontece? Houve evolução e o principal, gente. Falei também no pré-jogo que eu queria ver a postura que tiveram contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras empatamos, mas eu vou confessar pra vocês, eu saí mais esperançoso no empate contra o Palmeiras do que na vitória contra o Inter. Eu saí feliz, cara, no empate contra o Palmeiras. Falei, pô, azar do empate. Eu quero ver essa postura aí. Se o time jogar desse jeito assim, contra várias equipes no campeonato, nós vamos ganhar vários jogos. Palmeiras é o Palmeiras, ainda é o Palmeiras. Assim como o Flamengo e tal. Acaba que faz aquele jogaço contra o Palmeiras, aí vai chegar no jogo seguinte, o time, ó, pum, definha. O time vai lá embaixo. A intensidade, a atenção, a postura, a vontade, a agressividade, vai lá embaixo. Então eu falo, não pode chegar sábado quando o Fluminense apresentar o mesmo futebol de outrora. Aí, pelo amor de Deus. Aí não tem como não, gente. Pelo amor de Deus, não vai iludir a gente também não, né, Galo? Então, assim, tiveram cobranças. Os atletas foram cobrados. Recentemente tivemos a entrevista do Paulo Brax, aonde ele fala que houve cobrança, que o Barba cobrou e tal. Pelo menos ontem, a cobrança surtiu efeito. Ontem a cobrança surtiu efeito. Ontem não foi um futebol espetacular, mas foi uma postura de 8-80. A postura dos atletas. Ontem a gente viu no olhar, no brilho, na vontade, na raça dos atletas, na transpiração, foi uma postura totalmente diferente do que foi contra a Vitória, contra a Inter e contra outros clubes no campeonato, Bragantino, né? A final contra o Cruzeiro, enfim. Eu gostei disso, principalmente. Sobre o jogo em si, eu não vou focar muito, porque o que eu quero mais enfatizar aqui é essa mudança de postura. Porque assim, o Rafael, o goleiro de São Paulo, não fez milagres, não fez grandes defesas, fez defesas de longe, de fora da área, em bolas paradas do Hulk, chute e tal. A jogada trabalhada, triangulação e tal, não tivemos tanto. Por isso que eu falo, não foi um futebol lindo, maravilhoso, mas foi uma postura que merece elogio. E esse futebol lindo, maravilhoso, esse futebol mais vistoso, isso vai ser com o tempo. Ô, gente, o Galo jogou sábado. Domingo foi folga. Segunda, regenerativo. Terça, treino. Quarta, jogo. Um treino. Aí jogou quarta. Hoje, regenerativo. Amanhã, sexta, treino. Sábado, jogo. Mais um treino. Então o Barba teve um treino contra São Paulo e vai ter um treino contra o Fluminense. Gente, não tem como. Não tem como o cara chegar, pegar um elenco que ele não montou, pegar um time que ele não montou, jogadores que ele não conhece, um futebol que ele não conhece. Toda mudança, chegar e implantar o estilo de jogo dele, onde o técnico anterior era A e ele é B. Então, a mudança, a gente vai começar a ver mesmo futebol vistoso, futebol. Aqui está um time que tem contra-ataque encaixado, que tem uma defesa compactada, que tem jogadas trabalhadas. Isso aí a gente pode ver depois da parada. Depois do jogo contra o Fluminense, vamos ter uma parada aí, um recesso. E aí o Barba vai ter mais tempo de poder treinar. Então, sobre o jogo, eu vou falar aqui mais superficialmente, tá? Até os 12 minutos, um jogo muito pegado, sem muita chance. São Paulo mais recuado, falamos disso. O São Paulo é um time mais reativo, mais propositivo, um time mais físico do que de velocidade. São Paulo não joga com 2 pontas abertas. São Paulo botou 2 centroavantes, André Silva e Calera. André Silva não é um centroavante, mas é mais um centroavante do que um segundo atacante. Então ele bota 2 centroavantes na área, 3 volantes, um meio-campista, sem pontas, tá? Galo chega com a falta do Hulk, que já raspa no Vitor Hugo e faz o Rafael fazer uma boa defesa. Foi o que eu falei. O Rafael fez defesas em bola parada e chute de fora da área. Jogada trabalhada, o Galo finalizando dentro da área, criando, tabelando, triangulando. Não teve. Entendeu?
O Pérez, um bom chute fora da área e defesa do Rafael, aos 15 minutos, tá? 22 minutos, uma outra porrada do Hulk, de falta, fora da área, e o Rafael também defende. Então, até os 22, tivemos 3 chances de fora da área, onde o Rafael trabalhou. 28, a primeira boa chegada do Caleri, tá? Aos 28 minutos. Como? Bola parada do São Paulo, cruza na área, Caleri cabeceia, ou bate com o pé e o Everson faz a primeira boa defesa dele. Pra mim, a única boa defesa assim do Everson no jogo, não tô conseguindo lembrar de outra, tá? Mas, gente, tudo em jogo de bola parada, fora da área ou dentro da área, originada em bola parada. Os dois times não teve aquele criação, foi um jogo muito pegado, um jogo muito físico, um jogo muito estudado, amarrado ali no meio-campo, tá? Então, até os 30 minutos, cara, do primeiro tempo, o Galo melhor no jogo, melhor, mas não era aquele domínio absoluto de transformar ou de transformar mesmo a melhora em chance grande, chance clara, criada para fazer o gol. O time tinha o domínio, mas também não conseguia triangular, fazer tabela, fazer jogada, sabe? Trabalhadas para chegar no gol adversário. E até os 30, o Cassierra muito sumido, me chamou a atenção isso aí, sabe? Cassierra praticamente ilhado, a bola não chegava e quando chegava ele não conseguia progredir com ela, não conseguia fazer nada de diferente com a bola. Então o Cassierra até os 30 minutos, figura apagadíssima, tá? De jogo, eu fiz essa anotação para poder falar isso. Achei o Vitor Hugo bem recuado, senti falta de um segundo volante onde faz a saída de bola da zaga e pro ataque para desafogar o nosso meio armador. O nosso meio armador ontem, o Vitor Hugo, tinha que voltar muito para buscar essa bola na defesa para entregar no ataque, onde o Alan Franco não consegue ser esse jogador. Esse segundo volante. É aí que eu acho que o Alexander pode encaixar nesse time do Barba. O Alexander tem uma condição de ter essa qualidade no passe, de fazer essa transição defesa-ataque, de ser o elemento surpresa na área, de finalizar, de dar um passe melhor no ataque e de desafogar o nosso meio armador em questão que tiver naquela partida eventualmente. Então, o Alexander voltando, não tem como ser reserva desse time, não. Eu acho que o Alexander vai encaixar muito bem. E o Maicon? Como é que faz? Reserva do Alexander? Vai o Maicon improvisar de primeiro volante? O Tomás Pérez? Coloca ele aonde? Isso aí, meu amigo, é o Barba que vai resolver, não é eu. Eu vou estar aqui para comentar. O Barba que vai resolver isso aí, ganha muito bem para isso, tá? E aí o Preciado, cara, fez um primeiro tempo espetacular. Muito bem também. O Galo bem até os 33. Depois dos 33, o São Paulo aumentou a posse, chegou a ter mais posse de bola. Mas o São Paulo não criava nada, o São Paulo não conseguia adentrar na nossa defesa, o São Paulo não conseguia progredir no último terço, o São Paulo não conseguia criar grande chance de gol no primeiro terço e por muito mérito da nossa defesa. Nossa defesa foi bem ontem, gente. O Alonso, que eu não aguento mais ver no Galo, fez uma boa partida, a gente tem que ser honesto aqui. Critique quando tem que criticar, elogie quando tem que elogiar. O Alonso fez uma boa partida, eu vou vir aqui, não vou falar por quê. Tem que falar. O Ivan Roman, muito bem. Quantas vezes nós pedimos o Ivan Roman? Eu já não aguentava mais. Falei, gente, pelo amor de Deus, nós vamos ficar. Joga Vitor Hugo, pede para entrar o Alonso. Joga o Alonso, pede para voltar com o Vitor Hugo, com o Lianco machucado e o Juan Tressou titular. Nós fica nessa troca. Por que não põe o Ivan Roman? Eu não entendo. E aqui, vou falar baixinho. Se o Sampaoli estivesse aqui, o Ivan Roman não teria oportunidade no Galo. O Sampaoli encostou o Ivan Roman. O Ivan Roman foi escanteado pelo Sampaoli. O Sampaoli deixou claro para pessoas do clube que não iria usar o Ivan Roman. Então, não sei se vocês repararam na emoção do Ivan Roman ontem, não sei se vocês acompanharam as entrevistas pós-jogo, ele não fala isso. Mas pra gente que tem essa informação, fica claro ali. E agora eu tô passando para vocês, o Sampaoli escanteou o Ivan Roman. O Ivan Roman não jogaria com o Sampaoli, para ele não servia. Mas me vendem a história que o Sampaoli é um técnico que gosta de base. Nunca foi. O Sampaoli detesta. Ah, mas no Santos... gente, o Santos é outra parada. O Sampaoli, um dos motivos dele ter saído do Galo é o abandono do projeto da base. Ele ia encostar o Ivan Roman, mas o Ivan Roman não é da nossa base, não é. Mas é um jovem, 18, 19 anos. Entendeu? Ele não gosta. O Sampaoli não gosta de usar esse tipo de atleta. Ele gosta de cara mais já experimentado. Então, o Ivan Roman com o Sampaoli era chance zero, tá? Aí, para destacar então, tá, gente? Gostei da partida do Ivan Roman, Renan Lodge, que deu um susto na gente, mas parece que foi só uma pancada, ele caiu em cima do adutor, não foi estiramento, ligamento, não teve nada disso não. Foi uma pancada onde ele cai por cima do seu adutor, sente dor, mas resolveu continuar, então a princípio não preocupa, tá? Gostei do Tomás Pérez,
Gostei do Thomas Pérez, intenso na marcação, tava sempre ali no cangote dos caras de São Paulo. É um cara que gosta mesmo de marcar, é um primeiro volante mesmo, Thomas Pérez, pelo visto, que eu tô observando. Tem muita característica de primeiro volante mesmo, tá? E um cara que tá chegando agora, tem muito a evoluir ainda. Tomara que continue evoluindo, tô gostando. Ainda muito cedo pra falar que é o cara, que é o camisa 5 que nós precisávamos e tal, mas também muito longe de falar que não presta, tá? Então eu vou ficar no meio termo ainda com o Thomas Pérez. Nem muito elogio e longe de ficar criticando. Preciso ver mais ainda do Thomas Pérez, tá? Vamos com calma. Mas fez uma boa partida, merece elogio aqui o Thomas Pérez. Não gostei nada de Hulk, Cassierra e Coelho. Nosso trio de ataque, não gostei. Mas principalmente Hulk e Cassierra. Não achei que eles falaram a mesma língua no primeiro tempo. Não gostei. Cassierra, pra mim, foi disparado pior em campo do primeiro tempo, tá? Muito mal. Muito sumido, não buscava fazer associação. Ele não é 9 centroavante fixo, então ele tinha que. A bola não tá chegando, vou lá buscar, vou tabelar, vou associar. Não gostei. Achei que ele aceitou demais a marcação de São Paulo e aceitou demais o time não jogar mais próximo dele. Então ontem eu acho que já deu tempo do Cassierra ter uma adaptação melhor. Não gostei, gente. Não gostei do Cassierra. Espero que melhore aí, porque não foi barato não, né? Foi barato não, é uma posição que a gente precisa muito, tá? A gente precisa muito dessa posição durante a temporada aí. Pois é. E aí, então, primeiro tempo o Galo um pouco melhor que o São Paulo. Em mais minutos teve um mais domínio, mais longe de ser aquela, sabe? Aquele domínio, mas foi um domínio, foi melhor. Segundo tempo o Galo volta sem alteração, tá? Aí, Galo voltou mesmo no segundo tempo. E entra o Bernard e sai o Pérez aos 18 minutos. Você aí na sua casa, ou no estádio, qual foi sua reação quando entrou o Bernard, hein? A minha, eu xinguei. Eu não gostei. Não gostei da entrada do Bernard. Fiquei puto. Falei, não acredito que vai pôr o Bernard. E ainda tirou o Pérez. Abriu demais o time. Ô, gente, mas futebol é uma parada que eu falo assim, nossa, futebol é uma coisa muito louca. Por isso que é tão bom, né? A parada totalmente imprevisível. Ele me coloca o Bernard queimadaço com a torcida. E aos 19, um minuto depois, Bernard dá um tapa para a área. Quem que escora a bola? Alan Franco. De cabeça para Ivan Roman. Olha isso aqui, gente. O Bernard queimadaço com a torcida. Uma partida pífia contra o Cruzeiro. E várias outras aí para trás. Cruza pro Alan Franco, que ninguém entende por que é titular absoluto. Que cruza pro Ivan Roman, que há um mês atrás estava encostado, escanteado, excluído pelo Sampaoli e não jogaria, não seria aproveitado. O Galo iria negociar ele futuramente, porque o Sampaoli já tinha avisado que não ia utilizar ele. Gol do Ivan Roman. Olha o futebol aí, gente. O que é o futebol? Totalmente imprevisível. Então, meu amigo, é uma parada bizarra, cara. O futebol é uma parada louca, né? E aí o Galo faz o gol aos 19, sai à frente do placar. Aos 29 sai o Cassierra, entra o Dudu e, gente, Bernard, Dudu e Hulk em campo, com o Galo ganhando. E eu morrendo aqui em casa. E o Alan Franco sendo o primeiro volante. Vocês têm noção disso? Dudu, Hulk, Bernard e Alan Franco sendo o primeiro volante. Você ganhando o jogo, tendo que segurar o adversário, o líder do campeonato até então. Eu falei, ô gente, esse Barba, o que você tá arrumando, Barba? Pelo amor de Deus, recua esse time aí, bota volante, bota Patrick, bota Lianco o mais rápido possível. E nós jogamos bastante tempo com esse time, cara. E mesmo assim deu certo, cara. Futebol é uma parada muito louca, cara. E se o Galo toma um empate, nós iríamos estar aqui hoje, cuspindo marimbondo, arrancando os cabelos, Barba do céu, por que você não tirou? Por que você colocou Dudu ganhando o jogo e tal? Futebol muito louco, cara. É uma parada de outra... Enfim. E aí o Hulk foi pra falso 9, né? Com a saída do Cassier, Dudu e Coelho mais abertos, né? Bernard fazendo ali o que o Scarpa faz algumas oportunidades, o Vitor Hugo tentou fazer ali também e tal, né? E falar aqui do Cassier, não gostei, tá, gente? Não gostei nada. É o que eu falo. Ontem tinha 3 coisas que tinha que melhorar. Postura, melhorou. Defesa, melhorou. Ataque, não melhorou. Nosso ataque precisa de um upgrade aí. Então ontem eu não gostei de Hulk e Cassierra. Precisa ver como é que vai ser isso. Não é porque ontem não foi bem, porque não vai ser bom contra outro time. Mas eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar ontem. Isso aqui é um bastidor de vestiário de Galo e São Paulo. Então não gostei disso daí. Se tem algo negativo que eu tenho pra passar pra vocês, é a dupla ali no ataque, Hulk e Cassierra. Não achei legal. Não sei. Pode ter mais oportunidades. Não vamos jogar tudo aqui pra cima e falar que não presta. Mas eu não gostei, tá?
Precisa ter feito alguma coisa aí, ver o que pode acontecer aí, tá? Aos 41 entra Lianco, aos 41 entra Lianco e sai com o Ed. Eu já tava morrendo aqui em casa, pelo amor de Deus, Barba. Recua esse time, nós estamos com só a cara de ataque, não marca ninguém ali. E o São Paulo vindo com a bola, tentando e tentando e tentando. E o juiz dando 10, 7, 8 de acréscimo. Entra o Lianco. E eu preciso falar do Lianco, cara. O Lianco chorou bastante na saída do jogo. Não sei se vocês viram essa imagem, mas eu posso falar pra vocês aqui. Eu vi, o Lianco chorou muito. O Lianco emocionado na zona mista, dando entrevista pra gente no final do jogo ali, na nossa transmissão de pós-jogo. Porque é só o atleta e a família dele sabe o que eles passam nesses momentos, né? Trouxe pra vocês que o Lianco foi 3 dias, foi 3 períodos, gente. Trabalho intensivo. Às vezes domingo a domingo. Treinava de manhã à tarde no clube e à noite fazia aprimoramento e complemento em casa. Com seus profissionais que ele contrata pra ele, particular dele. Na estrutura que ele tem no condomínio, na casa dele. Então, cara, abre mão de carnaval, abre mão de Réveillon, abre mão de férias. O cara adiantou a volta dele. Poderia ter voltado mais pra frente, tá voltando antes. Por quê? Por conta do empenho do jogador. Né? Seu JR, que eu não vou falar o nome aqui. Né? Então, assim, tem jogador que dá exemplo na hora de recuperar. Tem jogador que não tá nem aí. Quebra tudo. Volta no período que o clube dá mesmo e não tá nem aí se vai voltar antes, se vai voltar depois, se vai voltar meia boca, se vai voltar e vai machucar de novo porque não fez a recuperação bem feita. Ó, tá nem aí. Salarinho tá pingando na conta, depois vai embora e quer caçoar o torcedor ainda. É brincadeira, bicho. Mas enfim, parabéns pro Lianco. E eu ainda não sei se o Lianco pode ser titular contra o Fluminense. O que eu sei, que eu falei com vocês ontem, é que eu fiquei sabendo que nos últimos dias, de ontem pra trás, tá? Que o Lianco tava tendo um treino no Lianco mais intenso. Já estavam forçando ele no treinamento pra ver se já tava bom mesmo pra pegar no tranco. Aqui a gente fala assim, né, gente? Na zona rural no interior de Minas, a gente fala assim, tá? Vocês não assustam, não. Então, assim, o que acontece? Ontem o Lianco entra, né? Tem a sua minutagem. Primeira minutagem do Lianco. Voltou já há muito tempo, só relacionado. Ontem ele entra em campo. Será que já pode começar um jogo contra o Fluminense tá no Maracanã? Vou apurar. Hoje eu não tenho essa resposta, mas o que eu sei é, nos últimos dias o treino dele já foi mais, por isso que ele entrou em campo ontem, né? É assim que funciona. Tem que ir com calma, porque vai que você bota um cara desse na fogueira, machuca de novo. E aí? Mais 6 meses parado? Complicado. Então tínhamos que falar do Lianco e o Preciado, partidaço. Ó, gostei do Ivan Roman, gostei do Preciado, muito bem o Preciado, gostei do Tomás Pérez, não gostei do Hulk, não gostei do Cassierra, não gostei do Coelho. O Vitor Hugo, eu não vou falar que eu não gostei, mas eu gostava mais do Vitor Hugo do Sampaoli do que o Vitor Hugo do Barba. Só que eu torço pro Vitor Hugo ou eu torço pro Clube Atlético Mineiro. Então não é sobre um jogador, é sobre um time. Se o Vitor Hugo tiver que ficar apagado, mas fazer uma função tática importante e o Galo performar melhor do que performou em outrora com o Sampaoli, eu prefiro o Vitor Hugo apagado e o Galo ganhando do que o Vitor Hugo aceso e o Galo perdendo. Então, se tiver que jogar aí o Vitor Hugo da forma que tá jogando, mais apagado, mas coletivamente, e o Galo, vambora. Vambora, entendeu? Então é isso. Os destaques, assim, podemos dizer, são esses, tá, gente? Algo interessante, o Alaminda que entrou, né? Precisa mostrar, hein, Alaminda? Cassierra, 14 milhões de euros, hein, gente? Não é porque ganhou ontem também que a gente vai deixar de falar essas coisas aqui, não. Vocês me conhecem. 14 milhões de euros, hein? Tá na hora, já passou da hora, tá? E, gente, tá em crise, chama o São Paulo. O Galo enfrentando o São Paulo como mandante no Brasileirão desde 2012. Repito, o Galo enfrentando o São Paulo como mandante no Brasileirão desde 2012. 15 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota. 18 gols marcados, 6 gols sofridos, 75% de aproveitamento. É nosso freguesaço São Paulo, hein, meu filho? Ô, meu filho, benção, tá? Dá benção pra nós. Dá benção pra nós, São Paulo. Mas que freguês, tá em crise, chama São Paulo. Meu Deus do céu, é muito freguês do Galo. São Paulo é muito freguês do Galo. Mas é muito. Que bom. Mas é isso aí, galera.